Estamos ao vivo e um bom dia para você. Deus te abençoe mais uma vez aqui reunidos para esse momento devocional. Hoje eu não vou, hoje vai ser sem mais delongas, não vai demorar muito, porque dado algumas mudanças aqui, acabei não conseguindo acordar tão cedo quanto gostaria. E logo depois dessa live eu tenho atendimento, então a gente vai direto ao ponto aqui. Provavelmente vai ser uma devocional mais curtinha e nós vai abençoar as nossas vidas, eu tenho certeza. Então vamos começar já com a oração e partindo logo em seguida para a palavra. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, mais uma vez nos encontramos em oração e Te agradecemos. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos abençoado, Senhor, ó Deus bendito. Tem feito tão grandes coisas, ó Pai, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor é grande e a cada dia, Deus, nas maiores demonstrações e nos mínimos detalhes, o Senhor está lá. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque nem merecedores éramos, ó Deus, do Teu amor, mas o Senhor, ó Deus, nos alcançou e nos tornou dignos, ó Deus, de sermos chamados filhos Teus, Senhor. Obrigado, Deus amado, por tudo que Tens feito. Abençoa cada um, ó Deus bendito, daqueles que se colocarem, ó Deus, conectarem, ó Deus amado, neste momento, Deus, nesta transmissão, e que estiverem, ó Deus, com o coração inclinados para ouvir a Tua voz, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, ó Deus bendito, que o Senhor, ó Deus, nos direcione, que esse dia seja um dia abençoado, um dia de paz, um dia, ó Deus bendito, de transbordar, ó Deus amado, aquilo que temos de melhor sobre a vida de outras pessoas, que seja um dia de prosperidade, um dia, Deus, de ação, de execução, um dia de crescimento, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, que o Senhor esteja conosco em cada momento do dia. Te louvamos, Senhor, porque Tu és poderoso, Tu és fiel e Tu concedes, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, a graça de poder conhecê-lo. Pai amado, toma este momento em Tuas mãos, este momento de devocional, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com a presença, Deus, e direção do Teu Espírito Santo, que ainda distantes, ó Pai, possamos estar, ó Deus, e venhamos estar conectados uns aos outros, ó Deus, pela pessoa do Teu Espírito Santo, porque é Ele quem nos liga e nos liga ao Senhor. Então, ó Deus amado, que o Espírito Santo venha conectar-nos, ó Deus, e, ó Deus, abençoar-nos com a graça de receber a Tua palavra, de entender, de compreender, de aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Fala conosco, nos abençoe. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Hoje estou com um pouquinho mais de sono do que ontem. Quase bem parecido com segunda-feira. Segunda? Isso. De anteontem, na verdade. Não lembro, foi segunda? Não, acho que foi terça que eu comecei. Não, foi segunda mesmo, segunda-feira eu tava bem mais... Tava tipo assim. E essa coisa de dormir tarde, acorda cedo, e aí não tem soneca da tarde, e aí dorme tarde de novo, e aí não consegue acordar cedo, aí não dá nem tempo, né? Ontem eu ainda acordei cedo, antes das 5, aí fui, né, fiz as coisas aqui, fui correr, e aí... Você dá uma ativada no corpo, né? Então a voz aquece, o seu corpo está mais ativo. Hoje não consegui correr, acho que não vou conseguir, faz parte. Vou fazer outra atividade física aqui mesmo em casa, que seja mais rápida. E vamos nessa, um dia após o outro. Um dia após o outro. Então, vamos lá.
1 Coríntios capítulo 4, verso 1, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer? O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Cadê? Mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores, em Cristo vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores, Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele termina assim com a pergunta do apóstolo Paulo.
Vamos nessa. Então, comecemos a mensagem. Portanto, e aí, bom, aqui nós já, falando do que aconteceu aí antes, no capítulo 3, a gente falou um pouco sobre as divisões na igreja. Perdão aí, gente. Bom, a proposta era fazer a minha devocional aqui com vocês, compartilhando esse momento mais íntimo aí. Então vai ter dia que vai ser assim, não é nada de um vídeo super ultra mega power gravado assim, em plenas condições. É realmente um vídeo de vocês na minha rotina. Então hoje eu tô com sono mesmo. Saiu um bocejo agora, pode ser que saiam outros. Mas é importante a gente fazer o que deve ser feito. Deixa eu monitorar o horário. Hoje a gente está com um horário mais restrito. Queria conseguir colocar um relógio aqui. Será que eu consigo? Então, bom, e aí falou sobre as divisões da igreja, terminou tudo isso, né? E aí ele começa, quando ele fala, que não é para ninguém, ele termina o último versículo, o versículo 22, capítulo 3, dizendo, seja 21 e 22, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, a morte, presente ou futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, ele termina mostrando que tudo converge para esse mesmo ponto, e tudo converge para Deus, para o Senhor. Então, ele é que é a causa primária, ele que é a razão. Então, é isso que ele está tentando, ele está buscando demonstrar para os coríntios nesse momento. Deixa eu ver aqui. Só para eu botar o horário aqui pra gente não... agora eu consegui, viu? Se eu entrar aqui fica melhor. Moleque! Moleque! Agora sim, agora eu tenho um relógio na minha frente, um contador de tempo que vai me ajudar a não estourar o horário. Bom, então, ele mostra que tudo converge para Cristo, tudo converge para Deus, a causa primária, fonte de todas as coisas. E aí ele termina esse ponto falando sobre as divisões e entra no capítulo 4, falando assim, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que acontece? Em primeiro lugar, nesse ponto, o apóstolo Paulo está fazendo algo que ele não tem muito prazer em fazer, mas ele já foi obrigado a fazer isso algumas vezes. E quando eu falo que ele não tem muito prazer em fazer, é porque ele já demonstrou isso, ele já falou isso numa outra carta, que ele nem gosta de fazer isso não, mas ele faz porque precisa, faz porque foi necessário. Que é mostrar as credenciais dele, é mostrar para o povo o que ele está fazendo, e como é a vida de um apóstolo, não só a dele, mas de todos aqueles que trabalhavam naquela época. E aí, ele precisa meio que dar uma carteirada para dizer, gente, vocês precisam me ouvir, eu tenho autoridade para vocês darem ouvidos ao que eu estou falando. Por quê? Porque aquele povo estava, além de estar com várias confusões e com essa questão aí das divisões e tudo, aquele povo também, deixa eu dar uma ajustada aqui, pronto. Aquele povo também estava com essa dificuldade no sentido de lidar com as pessoas que estavam se opondo ao ministério de Paulo. Então, ele acabou tendo que fazer isso, como algumas outras vezes.
Então, o que ele começa a dizer? Ele falou, olha, a gente está aqui, né? A gente, no caso, ele fala eu, né? Eu estou aqui fazendo esse trabalho, não é à toa, gente. Eu estou dizendo, tudo que eu estou falando porque eu estou direcionado por Cristo, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma orientação, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra sobre, para vocês, mas eu tenho uma palavra sobre o meu ministério também. Então, tanto que quando ele... Deixa eu ver se é nesse texto ou se é mais para frente. Não, esse é mais para frente. Tanto chega ao ponto do apóstolo Paulo, uns capítulos à frente, falar assim, olha, eu julgo também ter o Espírito de Deus. Então, assim, ele coloca de uma forma, porque haviam alguns naquele meio que estavam duvidando do ministério dele, estavam colocando em risco e estavam se opondo realmente ao que ele falava. Era meio que dizendo assim, que é Paulo o quê? Deixa esse cara pra lá, a gente tem que acreditar no fulano. E aí, com essas divisões todas que aconteciam lá dentro, o povo estava enfraquecendo diante do que era esperado por Deus para que eles realizassem. E aí o apóstolo Paulo precisa entrar nesses meandros aqui. Então ele diz, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus. E olha o que é interessante. O apóstolo Paulo, ele não vem... como é que eu posso falar aqui? E nenhuma das vezes que o apóstolo Paulo dá a sua carteirada e apresenta as suas credenciais, nenhuma das vezes? Não, é praticamente nenhuma das vezes. Ele vem se colocando como sendo, tipo, o grande apóstolo que está por cima da corcada preta, ou por cima da carne seca, né, que eu falo. Eu sou o maioral, vocês têm que me obedecer. Não. O apóstolo Paulo sempre vem demonstrando, ele mostra qual é o chamado dele, ele demonstra aquilo que ele tem feito, ele demonstra as prerrogativas que existem sobre ele e os direitos também. Ele fala sobre seus direitos em vários textos, tem alguns textos que ele usa esse aspecto específico. Mas ele sempre mostra a realidade que é o espiritual. Ele não... Aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele, por exemplo, ele poderia chegar assim, porque, portanto, que todos nos considerem como apóstolos, líderes da igreja, né? Que nos considerem como apóstolos, como líderes da igreja, como pessoas que foram, por exemplo, que foram escolhidas por Deus a dedo para poder governar a igreja, para liderar a igreja, e fazer, e acontecer, e mandar e desmandar. E não é isso que ele fala. Ele diz que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Quando ele fala encarregados aqui, ele está falando dos mordomos, né? A pessoa que administrava a casa, né? Então, que nesse caso, que administram os mistérios de Deus. Quando ele fala servos de Cristo, o que ele está dizendo? Ele está mostrando para aqueles que... É o seguinte, olha, a gente não está aqui de bobeira. A gente não está aqui para fazer as coisas de qualquer jeito, para fazer a nossa vontade. A gente não está aqui para dizer o que a gente acha, o que a gente tem que ou deixa de achar, o que a gente tem que fazer ou deixa de fazer. A gente não está aqui para mandar na vida de ninguém. A gente está aqui como servos de Cristo. E é o que o apóstolo Paulo está falando. Servos de Cristo. Não estamos, e isso se aplica hoje a nós, né? Porque hoje em dia tem uma série de pessoas aí muito revoltadas, eu acho que com os abusos que aconteceram no meio evangélico, no meio cristão. E aí essas pessoas ficaram feridas. E a maneira como eu tenho para dizer, as pessoas
ficaram feridas com esses abusos, com esses excessos, principalmente por meio de algumas pessoas que foram separadas inicialmente para serem líderes. E eu digo inicialmente porque tem uns que perdem prestígio, perdem a honra, porque seguem por caminhos que não deveriam seguir. E existem aqueles que são lobos vestidos em pele de cordeiro, né? São as pessoas que têm nome de que são cristãos, têm nome de que são líderes, pastores, ou o que quer que seja, e no fim das contas não são, estão lá só para enganar o povo. E aí o que acontece? As pessoas estão muito desiludidas, né? As pessoas ficaram muito desiludidas com aqueles que se colocam numa posição, sustentam uma posição de liderança diante do povo de Deus, ou pelo menos que dão o nome disso, né? De que são líderes no povo de Deus. E assim, com isso, o que aconteceu foi que o povo está meio que repudiando. Eu lembro muito bem, isso já faz, eu acho que uns 15 anos, pelo menos, que eu ouvi uma história contada por alguém próximo, um líder, né, de Deus mesmo, um homem de Deus, uma pessoa que é referência para mim até hoje, ele falando que ele tinha sido procurado por um pastor, e o pastor dizendo que ele estava indo abrir um ministério e tal, não sei o quê, porque ele ia, estava sentindo o chamado de Deus para poder atender e servir de uma certa maneira e tal, não sei o quê. E aí ele falando assim, e de repente ele falou assim, mas olha, eu não quero ser chamado de pastor não, porque esse negócio de pastor está muito queimado. O negócio de pastor, se chamar de pastor, está muito queimado, ninguém mais quer saber do pastor, eu vou, sei lá, e aí não lembro o que ele falou, ele ia ser ancião, presbítero, não era presbítero, não, era ancião, era líder, não sei. Aí eu vejo hoje em dia um movimento, né, de pessoas aí justamente fazendo isso, atacando as pessoas que foram realmente chamados por Deus, como pastores, como líderes, dizendo que não tem que ter pastor, ou alguns dizendo que não tem que ter líder, que não tem que ter liderança, e porque meu líder é Cristo. Gente, é a mesma coisa que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Percebe que quando eles estão fazendo a divisão, que o apóstolo Paulo cita uns de vocês dizem que são de Paulo, outros de vocês dizem que são de Apolo, outros de vocês dizem que são de Pedro ou Cefas, e outros dizem que são de Cristo. Aí quando se refere a esse último, eu penso que são essa classe de pessoas, esse grupo de pessoas que, como hoje em dia, estão vivendo assim, dizendo, não, porque eu não tenho que ser guiado por ninguém, eu não tenho que ser liderado por ninguém, não, o meu líder é Cristo. Ai, Jesus. E aí no meio dessa confusão toda, tem pastores, líderes sérios que não estão conseguindo resistir, sabe, aos ataques, às calúnias, às difamações, a pressão. Está conseguindo aguentar a pressão e tem gente entregando os pontos. Às vezes não está preparado emocionalmente ou psicologicamente, às vezes está lidando com uma série de outros problemas. E muitos, na verdade, sei lá, se você está vendo esse vídeo, chegou nesse ponto aqui e assim, não se preocupa que eu não vou pedir para você curtir nem comentar, não. Mas pode curtir e comentar, vai lá, ajuda. Né? Não vou falar, faz um hashtag, né? Mas assim, se você chegou até esse ponto do vídeo, o que acontece?
eu preciso te contar uma coisa. Preciso te contar uma coisa que é uma realidade no meio do povo de Deus, especialmente no meio dos líderes, tá? Diferente de mim, assim, eu quando, tipo, devia ter uns, eu não lembro agora a idade, mas eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Diante de Deus, eu percebi crescendo um desejo no meu coração e eu declarei isso para Deus. Eu disse que quando eu fosse adulto, eu gostaria de ser, eu queria, né? Eu queria ser pastor. E não por ser um líder, por estar na frente da igreja, por estar chamando as pessoas, por fazer e acontecer, porque ser reconhecido. Não, nada disso. Na verdade, o que acontece? Naquela época, os meus pais estavam afastados do Evangelho. A minha mãe, de vez em quando, ia num culto ou outro, mas era muito esporádico. Pelo menos pelo que eu lembro, pode até nem ser tão esporádico assim, mas pelo que eu lembro era bem esporádico. E a minha avó, sim, sempre foi, né, desde que eu lembro dela, ela sempre foi uma mulher muito fervorosa no Senhor, uma mulher de oração, né, uma mulher que buscava o Senhor. E aí quando tinha os eventos na igreja dela, alguns eventos na igreja dela, minha mãe ia e me levava, e quando tinha os encontros, né, as reuniões na casa dela, sempre tinha, ou pelo menos sempre que eu lembro, né? Muitas vezes, mas é sempre não, mas muitas vezes tinha esses momentos com o Senhor. E quando eu declarei isso, lá na minha infância, a respeito de ser pastor, é porque, na verdade, em algum momento eu olhei para a função pastoral, para um líder, né, de uma comunidade cristã, e eu admirei, eu achei lindo, eu achei fantástico a possibilidade, o trabalho de ajudar pessoas, de me conectar com as pessoas, de dar suporte espiritual, de ajudar essas pessoas a se tornarem melhores na caminhada, sabe? A se desenvolverem na caminhada, terem relacionamento com Cristo. Então, naquele dia, eu lembro muito, eu não lembro exatamente da data, eu lembro que eu anotei numa agenda, mas eu não sei nem, eu acho que essa agenda foi embora, uma agendinha que eu tinha na época antiga lá. Eu lembro que eu anotei isso, eu escrevi. E é curioso que eu lembro exatamente o que eu escrevi, que quando eu crescesse, quando eu fosse adulto, eu queria ser médico cirurgião e pastor. Médico cirurgião era coisa da minha cabeça. Não tinha nada a ver com o que eu queria, mas foi a ideia que os meus pais me apresentaram, vamos colocar assim, né, falando das profissões e tudo, e na época eu falei assim, pô, isso daí eu quero, isso vai ser legal e tal, não sei o quê. E foi o que eu queria, mas não tinha nada a ver comigo. E curiosamente, essa coisa de ser pastor, eles nunca me apresentaram, mas eu olhei isso e eu lembro nitidamente, eu não lembro de como foi exatamente, acho que eu estava em casa, né, na casa onde a gente morava antes, mas eu não lembro exatamente a idade, eu lembro que foi ali 7, 8 anos, eu acho. Tá? Mas eu lembro muito bem da sensação e do motivo. E foi exatamente isso. Eu lembro de sentir isso, esse desejo de servir as pessoas, sabe? De ajudar as pessoas a serem melhores, de terem relacionamento com Cristo, de estar servindo como suporte. Eu nem entendia, na verdade, naquela época, essa coisa de ser líder e ser, né, como algumas pessoas têm, né, o líder que é servido, que tá todo mundo bajulando, que tem status, tem fama. Cara, não tinha a menor noção disso. Só que eu via Deus usando alguns homens de Deus, alguns pastores, e olha que eu não tinha contato com muitos não. E eu via assim, as pessoas na igreja precisando e os pastores estavam lá, né? E assim, eu criei esse desejo. E isso ficou no meu coração a vida inteira, a partir dali, até eu chegar na minha adolescência, me converter e tudo. E eu entreguei para o Senhor, eu sabia que um dia, né, sendo da vontade de Deus, sendo o plano dele, isso ia acontecer. Só que assim, não sei se você sabe, eu sou uma exceção, uma rara exceção. Rara exceção no seguinte sentido, no sentido de que
ter desejado isso, sabe? De ter buscado, de ter pedido a Deus, de ter falado com Ele, e com essa intenção já desde o início. A verdade é que a grande maioria dos pastores e líderes que eu conheço foram chamados por Deus e nem queriam estar fazendo isso. Muitos que eu conheço, eles falam assim, eles até falam assim, gente, seria muito melhor eu ter continuado onde eu estava, ali né, servindo a Deus com empenho e tudo, na igreja como membro fiel, fazendo a obra e tal, ou até mesmo como um obreiro, alguém para auxiliar ali, né, o trabalho. Mas, cara, esse negócio de ser pastor nunca foi meu desejo, nunca quis isso, não fui eu que escolhi, foi Deus que me escolheu. E esses pastores, eles falam isso não com o sentido de que não estão fazendo algo que eles não gostem, sabe? Eles aprenderam a gostar, eles foram chamados, aceitaram o chamado, a incumbência e foram em frente. E estão fazendo uma obra abençoada, uma obra excelente, são pessoas sérias. Mas eles declaram que isso não foi um desejo humano, tipo, não partiu deles, partiu do Senhor. Eles atenderam, por quererem agradar ao Senhor e servir a igreja, eles atenderam o chamado e foram em frente. Agora, eles passaram então a amar o ministério, amar o chamado, amar as pessoas. E por isso perseveram, por isso lutam, né? Então, pelo menos de todas as pessoas que eu conheço, todos os pastores que eu conheço, a grande maioria, eu acho que a grande maioria, sim, são pessoas sérias, pessoas que estão buscando fazer a obra de Deus com seriedade e a maioria deles, eu acho que a grande maioria, né, desses que se apresentam, nem tinham pensado nisso de ser pastor nem nada parecido. Eles só queriam ter um relacionamento com Deus, servir a Cristo, ajudar a igreja do jeito que pudessem, e Deus os escolheu, Deus os encontrou. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque, infelizmente, hoje em dia, tem pessoas que não estão dando conta, não estão suportando os ataques, as afrontas. Por quê? Porque um grupo de pessoas que se diziam cristãos fizeram coisas que não deveriam, que, como diz a palavra, nem os ímpios deveriam fazer. Então, e aí eu vejo, hoje em dia, pastores, tiveram casos de pastores que até suicídio cometeram, pastores que largaram tudo e foram embora, pastores que abriram mão de uma carreira linda, de um ministério abençoado, que pegaram tudo que Deus tinha feito e por não conseguir aguentar a pressão, foram embora, largaram tudo. E alguns que eram pessoas sérias até, mas talvez não estavam estruturados, ou não tiveram suporte para seguir adiante. E aí tem uma série de motivos, eu não vou entrar nos méritos, né, na questão espiritual da coisa, porque é óbvio que o Senhor, Ele é o suporte principal, o suporte necessário. É óbvio que todos nós, pastores, deveríamos buscar, antes de fazer a obra, buscar a comunhão com Deus, e estar em comunhão com Deus já é 98% do caminho andado para não acontecer isso. Mas a gente não pode esquecer que somos humanos, então, independente de qualquer coisa, é o que acontece. E se o nosso coração não estiver plenamente alicerçado em Cristo, isso pode acontecer. E aí, as pessoas, elas estão muito nesse movimento, sabe, não são todas as pessoas, não tem, algumas pessoas, é um pequeno grupo, nesse movimento de rejeitar a liderança, de rejeitar os pastores, esse nome pastor e tal. Cara, isso não é nada. E aí é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, o apóstolo Paulo, ele não diz assim, portanto que todos nós nos considerem apóstolos, escolhidos do Senhor para liderar o povo de Deus. Ele não está falando isso. Ele só está dizendo que vocês nos considerem como servos de Cristo.
nos considerem como servos de Cristo. Que vocês nos considerem como encarregados dos mistérios de Deus. Pessoas que se dispuseram a viver em prol da causa, a viver em prol do Evangelho, a viver em prol de vocês. Então, quando o apóstolo Paulo ele se coloca dessa maneira, obviamente é preparando para o que ele vai falar a seguida, né? A seguir, ou em seguida. Ele está falando isso para que as pessoas entendam que não é, ele não está ali porque ele quer, ele não está ali porque ele está tendo benefício, ou para ter benefício. Ele está ali porque ele está servindo a Cristo, ele está servindo a igreja, ele tem diante dele a responsabilidade de pegar os mistérios de Deus, ou seja, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, até mesmo os dons que ele recebeu e tudo, e usar isso em prol do serviço da igreja, o serviço do Senhor, na verdade, em prol da igreja. Somos servos de Cristo. E que todos nós, pastores, líderes, se por acaso você estiver ouvindo aí, você for um pastor, um líder, lembre-se, você é servo, eu sou servo, nós somos servos de Cristo. Deus nos levantou não como cabeça, não como os líderes supremos, os supremos pastores, não, o sumo pastor, o supremo pastor é só Jesus. Nosso papel aqui é um papel muito específico, é um papel de servir. A nossa liderança, o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, eu vou até avançar um pouco, porque a gente não vai conseguir avançar muito mesmo no capítulo, mas se você olhar no versículo, deixa eu ver, 16, ele está dizendo, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, o apóstolo Paulo está clamando, está fazendo uma súplica, está quase que implorando ali para aqueles irmãos, sejam meus imitadores. E quando ele fala isso, ele está mostrando que, na verdade, ele está mostrando para eles, porque o apóstolo Paulo ele tinha muita convicção em Cristo, então ele sabia qual era o desejo do coração dele, a intenção do coração dele, o que ele estava fazendo. Então ele tinha total autoridade para dizer, imitem a mim, imitem o que eu estou fazendo. No outro texto que ele fala a mesma coisa, ele ainda completa dizendo, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, ou seja, imitem a Cristo como eu imito a Cristo. E aí o apóstolo Paulo com isso ele mostra que na verdade a liderança cristã não é impositiva. Eu não sou pastor, nós não somos pastores, né? Quem é líder na igreja não é líder na igreja para dizer o que o outro deve ou não deve fazer, quem ele deve ou não deve seguir, o que ele deve ou não deve pensar. Não. Como líder, e a liderança cristã é uma liderança fundamentada completamente no ágape. E uma liderança ágape é uma liderança onde você estrutura a sua liderança, o seu serviço, através de uma vida de inspiração. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, por exemplo, ele está dizendo, na verdade, ele está até fazendo um chamado, mas ele está só demonstrando, gente, olha só, é assim a minha vida, eu vivo desse jeito, é assim que eu estou fazendo. E eu espero que isso inspire vocês a viver da mesma maneira. Não é sobre impor, não é sobre imposição. Então, a liderança que é levantada por Deus dentro do povo cristão é uma liderança servidora, está ali para servir o povo e quando muito para inspirar aqueles que eles servem a viver de maneira devotada a Cristo e entregar de bom grado aquilo que Deus tem confiado a nós, a eles, a nós, a liderança, que são os mistérios de Deus. Ah, mas é só a liderança que tem? Não.
É porque quem foi escolhido como líder só tem uma responsabilidade maior, porque tem que lidar com mais gente, tem mais gente confiando e olhando para ele. E aí, o segundo assunto desse trecho, né, é interessante porque assim, esse texto é muito rico, tá? Na verdade, essa carta é muito rica, tem muita coisa para se falar, mal dá para a gente esgotar tudo. Realmente a gente precisaria ir de uns bons meses falando sobre essa carta. Quem sabe futuramente eu não faço uma devocional diferente, ao invés de ser capítulo por capítulo, eu faço, sei lá, avançando no livro, e aí eu fico o tempo que tiver que ficar no livro, nem que a gente faça um versículo por dia. Mas por enquanto a proposta é um capítulo por dia. E aí, olha só, ele é muito rico, porque tem vários, e aqui tem várias coisas para se falar. Aqui no versículo 3, por exemplo, no capítulo 2, ele diz, ele mostra, ele fala que, ele pede no versículo 1, para que todos considerem eles como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, e depois ele mostra qual é a imposição, qual é o ônus, qual é o peso, qual é a cobrança que está sobre a vida de cada um deles, e de cada um de nós que lideramos de alguma maneira, né, que fomos escolhidos por Deus para assumir uma posição dentro da igreja, uma posição de responsabilidade dentro da igreja. E ele diz assim, o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. A mordomia cristã, ou seja, o papel desempenhado pelos mordomos de Cristo, exige-se fidelidade. Porque se não houver fidelidade, haverá a perda da mordomia, haverá a perda da função, haverá a perda da relação com Deus. Gente, eu falei ontem aqui, a coisa mais importante que existe para um cristão e deve ser considerada sempre como o relacionamento com Deus. A pessoa que age de maneira infiel, ela não está priorizando o relacionamento dela com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Não está. Não está. E a palavra de Deus mostra que está na essência do caráter de Deus a fidelidade. Se você quer se parecer com Cristo, se você quer se parecer com Deus, você precisa ser fiel. Se você é infiel, o seu caráter é semelhante ao de outro personagem bíblico. É o diabo. Então, o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Ou seja, ele está colocando qual é o peso da responsabilidade que está sobre a cabeça dele. Ele diz, eu sou servo de Cristo. Eu sou encarregado ou mordomo dos mistérios de Deus. E eu preciso ser fiel, porque se eu não for... E aí fidelidade no uso dos bens, fidelidade na administração, fidelidade na entrega, fidelidade em tudo, no geral, no aspecto geral. Então, fidelidade é o que você requer. Existe um peso de cobrança, uma responsabilidade. E a gente está aqui para isso, para cumprir essa responsabilidade. E aí ele começa a falar, né? Ele fala sobre julgamentos. E a última coisa que eu quero falar hoje, por causa do nosso tempo já está estourado, eu tenho que atender, já são 7h53 e eu tenho que atender às 8 uma cliente aqui online, tá? Então assim, a última coisa que eu quero falar aqui é que ele entra já no assunto de... Ele fala sobre julgamento, ele fala, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse, né? Então ele começa a falar sobre julgamento, e esse é um tipo de julgamento, na verdade, porque assim, existe muita confusão sobre essa coisa, sobre essa história de julgamento. Tem gente que fala assim, não tem que julgar ninguém. Aí fala assim, não, porque tem que julgar o profeta e não tem que julgar não, tem que julgar o profeta e não a profecia, tem que julgar a profecia e não o profeta.
confusão grande, muito grande. Confusão de quem não lê a Bíblia. Confusão de quem não entende o contexto geral da Bíblia, a cosmovisão, né? Como o pessoal gosta de falar. Não está vendo a Bíblia como um todo, não está vendo o contexto geral. A gente deve julgar, não é que a gente pode ou não pode, a gente deve julgar, sim, coisas que precisam ser julgadas. Mas tem coisas que não. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui ele fala, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato nem eu julgo a mim mesmo. E aí ele diz, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso eu me justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. E aí ele termina no 5, ele vem dizendo, portanto não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. O que ele está dizendo aqui, o tipo de julgamento que ele está dizendo aqui que não devemos fazer, e que ele diz que nem ele mesmo faz a respeito de si, embora a consciência dele não o condene, é um julgamento tipo para a vida eterna ou para a morte eterna, para a salvação. É isso que ele está dizendo. Ninguém pode chegar diante de uma pessoa e falar assim, você vai para o inferno. A não ser que seja algo mais contextualizado. Olha, se você não aceitar Cristo, não reconhecer o Senhor, né, não viver uma vida, né, a vida que o Senhor escolheu para você, você vai para o inferno. Aí é uma coisa. Né? Agora, eu não posso declarar isso para ninguém. Eu não posso chegar e dizer assim, você vai para o inferno porque você está no caminho errado, você está no caminho do erro. Não posso. Também não posso dizer para alguém e falar assim, não, você vai para a glória, você vai ser salvo. Você vai para o céu. Não, porque tudo é condicional e só Deus está vendo o que ele diz aqui, ó, as intenções do coração e aquilo que está sendo feito quando ninguém vê. Só Deus vê. Então, é isso que ele está dizendo. Não julgue nada antes da hora devida. Deus é quem vai nos julgar. No dia do juízo, Deus vai mostrar tudo que estava oculto e vai revelar as intenções do coração e vai dar a cada um a sua recompensa. Então a gente não tem que ficar dizendo, olha o irmãozinho, fulano de tal, ciclano de tal, que ele, que aquilo, não sei o que e tal. Não é isso. Agora, o que é muito diferente do que as pessoas falam que não é para ser julgado. Porque o que acontece? Tem gente que fala, porque o irmão, aí a pessoa está no pecado. E aí ele fala assim, porque não tem que julgar. Não, tem que julgar. Esse julgamento precisa. Só que não é um julgamento para dizer que a pessoa vai para o inferno. Não. É um julgamento para mostrar para ela que ela cometeu um erro e precisa se ajustar. Precisa se ajustar. Para que ela, ao se ajustar, volte à comunhão com Deus e com a igreja. E aí a gente viu no versículo anterior, por exemplo, o apóstolo Paulo emitindo um julgamento a respeito de alguém que fez uma atrocidade no meio da igreja. Cometeu um pecado terrível, que foi a pessoa lá que estava mantendo relações com uma madrasta, com a esposa do pai. Então, assim, sim, devemos julgar, mas devemos entender qual é o tipo de julgamento que a gente deve fazer. A respeito daquela coisa de julga a profecia, não o profeta, a questão é a seguinte, a gente deve julgar tanto a profecia quanto o profeta. Tá? É o que a Bíblia diz. A profecia deve ser julgada no seguinte sentido: você ouve a mensagem, compara ela com a palavra, tá? A palavra é a régua, a palavra é a medida. Esses são os dois crivos que a palavra de Deus apresenta para a gente. Primeiro, toda profecia tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Se ferir os princípios bíblicos, se ferir os mandamentos, se ferir o que a palavra diz a respeito da vida de nós, do serviço a Cristo, desconsidera a profecia. Considera ela como maldita, anátema, como diz a palavra. Em segundo lugar, se a profecia não se cumprir, pode acontecer. Se a profecia não se cumprir, não foi Deus falando. Tá? Então, esse é o crivo, são os padrões, aí, os filtros para saber se uma profecia é ou não de Deus. Então, sim, deve-se julgar a profecia. E sim, deve-se julgar o profeta. A palavra de Deus diz que os profetas, ou os homens, as pessoas, são julgadas pelos seus frutos, como uma árvore é julgada pelo seu fruto.
Então são através dos comportamentos de alguém, através das comunicações de alguém, você vai julgá-la. E não julgá-la para condenação, mas julgá-la para saber se essa pessoa está agindo direito ou não. E aí, as sanções, as punições, e o que quer que seja, né, a disciplina que essa pessoa vai receber aqui em vida vai ser baseada naquilo que ela fez, porque tem consequências. Mas isso existe não para condenar alguém ao inferno, mas para ver se por alguma maneira você consegue salvá-la do inferno, para que, apontando o erro dela, ela saia do erro e volte para a comunhão com Cristo e com a igreja, e para o caminho da verdade, para Jesus. Tá? Então, só para esclarecer essa confusão aí da questão dos julgamentos. Sim, devemos julgar. E aí ele vai dizer, logo em seguida... Ah não, isso é outro texto, acho que é no próximo. É no capítulo 5. Eu adiantei. E eu dei spoiler, gente. Eu dei spoiler. É porque a minha leitura diária, eu já estou acho que uns 2, 3 capítulos na frente. E aí eu dei spoiler da história a história do homem lá que estava... O homem lá que estava tendo relações com a madrasta. Isso é só no próximo capítulo que vai aparecer. Eu estou aqui falando demais. Então é isso, terminamos hoje nosso momento devocional. Tem muita coisa ainda para frente. Por exemplo, olha como é que é rico, né? O apóstolo Paulo ele começa a falar aqui sobre a questão da diferença, da honra e tudo, né? E do relacionamento e tudo mais. E aí ele começa a usar, por exemplo, até de ironia. Você vai ver ele falando, porque vocês já são ricos, já viraram reis e tal, não sei o quê. Ele está usando a ironia para poder dar uma chacoalhada nas pessoas lá e fazer com que elas acordem da realidade que elas estão. Então, sim, a gente pode usar a ironia, desde que seja empregada debaixo de um propósito divino, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Mais uma vez eu peço, se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Se você estiver vendo no Instagram, siga aí o meu perfil. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe esse canal. Tem uma série aí de lives, hoje é o quarto vídeo, quarto episódio, quarta live. Então, acompanhe aí a série, veja os vídeos anteriores, creio que vai abençoar a sua vida. Comente perguntando se você teve alguma dúvida ou alguma parte do texto que foi lido ou que não foi lido ainda, mas que você gostaria de saber um pouco mais. Quem sabe a gente ou numa próxima live ou num vídeo à parte. Eu não venha trazer um comentário, a gente troca uma ideia, tá? Então, Deus abençoe vocês. Vamos falar com Deus para nos despedir e eu tenho que atender. Olha só, eu estou até passando do horário. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por este momento que passamos contigo em devocional. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós bênção em abundância. Fala conosco e nos ajuda, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Senhor é justo, o Senhor é fiel e verdadeiro e tem feito grandes coisas a nosso favor. Muito obrigado pela tua graça. Fala conosco, Senhor. Leva-nos, Deus, pelo caminho do nosso dia, Deus bendito, aonde tivermos que ir, e que o Senhor esteja conosco. Nos abençoa, despede-nos em paz dessa transmissão, mas que a tua presença, Deus, continue plena e abundante sobre as nossas vidas e que esse dia seja abençoado, realmente um marco na nossa história, que possamos lembrar dele com muito carinho no coração. Abençoa-nos, se conosco, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser, amanhã, pela manhã, espero mais cedo. Estou buscando fazer mais cedo. Espero conseguir dormir mais cedo hoje para acordar mais cedo amanhã. Na verdade, a minha ideia é acordar mais cedo mesmo, não dormir tão cedo, mas espero dormir mais cedo para dormir melhor. Que Deus abençoe você. E até a próxima. Tchau, tchau.